Olá, vamos começar essa videoaula aqui. Vamos começar falando sobre o endereçamento IP classless, o CIDR, né? Bom, essa aula ela vem após a gente falar do endereçamento classful, né? Então, a ideia aqui é passar o conhecimento pós essa etapa, né? Então, depois que o endereçamento classful existiu e começou a vir o problema de esgotamento de IPs, então tudo foi caminhando para a utilização do classless. Então agora a gente vai começar a detalhar o que é o classless, como utilizá-lo, como identificá-lo, e essa vai ser a primeira parte de uma videoaula sobre classless, e depois a gente vai colocando mais algumas videoaulas que complementem essa ideia, tá? Eu pretendo também colocar videoaulas com exercícios para ajudar na identificação. Então vamos lá. Deixa eu reduzir aqui para não atrapalhar. Ok. Então vamos lá. A explicação introdutória, né, do CIDR, o que a gente falou aqui, eu vou detalhar um pouquinho mais. A gente vai falar também dos conceitos de máscara de rede. Vamos falar de endereço de rede broadcast. Quem viu a videoaula sobre o Classful já viu um pouco disso, né? Aqui a gente vai colocar mais isso aí. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar melhor. Prontinho. Bom, então vamos lá. E depois a gente vai fazer uma contextualização através de problemas, para ver o porquê da utilização do CIDR. Então vamos lá. Cada endereço IP tem um prefixo a ser usado para identificar a rede e um host ID que é usado para identificar o host, né? Então lembrando lá de Classful, procede a mesma coisa. Então a gente tem uma parte que é prefixo de rede e uma parte que é host ID. Então relembrando aqui no Classful, a gente tinha que o classe A, o primeiro octeto era usado para prefixo de rede, então isso nos proporcionava 2 elevado a 24 possibilidades de IP, né? Que dá 16.777.216. Já no classe B, os dois primeiros octetos são utilizados, nos dando 2 elevado a 16 para utilizar para host ID, que dá 65.536. E no classe C, 3 octetos, né? 2 elevado a 8, 256. Então aqui a gente só está relembrando as classes, né? E aqui a gente vai começar a investigar melhor. Então, classe A, classe B e classe C, né? A grande questão é o seguinte, dadas essas classes aí, quais seriam as máscaras, né? Então, deixa eu só minimizar aqui Deixa eu só colocar aqui. Então, quais seriam as máscaras? Pensando nessa forma aqui. E aí a gente tem que o classe A máscara é 1/8, né? Ou 255. O classe B 1/16 e o classe C 1/24. O que isso traz para a gente? Essa questão de classe, a grande jogada da classe, de identificar a classe, são justamente os bits que estão sendo usados para representar o prefixo de rede. Então, toda vez que a gente falar de máscara, aqui a gente está pegando o exemplo de Classful, mas depois a gente vai pegar um exemplo de classless. Então, sempre que a gente falar de máscara, a gente está falando da representação do prefixo de rede, beleza? Isso vai ajudar bastante no entendimento quando a gente avançar mais na parte de roteamento também. Então, vamos lá. Então, vamos contextualizar através de um problema. O João precisa de 10 IPs, a Maria precisa de 400 IPs e o Paulo precisa de 80.000 IPs. Vamos analisar. A princípio, a gente poderia pensar, bom, vamos dar um classe C para o João, um classe B para a Maria e para o Paulo vamos dar um classe A, né? Só que qual o problema disso? Vamos analisar o problema do João, especificamente. Ele precisa apenas de 10 IPs. Um classe C tem 256 IPs. Então, retirando o endereço de rede broadcast, sobram 254 IPs. Dalvis, por que você falou de endereço de rede broadcast? A gente lembra lá de Classful que toda rede tem que ter um endereço de rede e um endereço de broadcast. O endereço de rede é usado principalmente quando o roteador precisa entregar dados para essa rede, e o de broadcast é quando você precisa enviar dados para toda a rede, tá? Você faz o broadcast. Então, quem tiver dúvida nisso, volta lá na aula do Classful que a gente fala disso. Então, pegando 254, né, de IPs que você realmente poderia utilizar para máquinas, menos 10, nós teríamos aí uma sobra
de 244. Então sobram muitos IPs, né? E aí vem a solução que é o CIDR, né? Que é o Classless Interdomain Routing. Qual a ideia do CIDR? A ideia é usar livremente os 32 bits do IP para especificar prefixo de rede e host ID. Então agora a gente não precisa ficar mais amarrado a um modelo de classe A, B e C. A gente pode variar isso tanto para o lado do prefixo de rede como para o lado de host ID. Então vamos ver aqui. Então João precisa de 10 IPs, né? Vamos supor aqui que a gente está dando uma rede... Vamos imaginar o seguinte. Para contextualizar esse problema, vamos imaginar que o seu gerente na sua empresa chegou para você e disse o seguinte: olha, você vai ter esse classe C aqui, 192.168.10.0, tá? Como ele é um classe C, ele é um /24. /24 por quê? A gente está mostrando aqui que os 24 primeiros bits são usados para prefixo de rede. Então, originalmente, ele é um /24, tá? Então, eu tenho uma rede com 256 IPs. Muito bem. Muito bem. Vamos pegar um bit para a rede usando o CIDR. Como o CIDR possibilita essa liberdade de pegar bits, a gente vai pegar um bit aqui que era de hosts e vai passar para a rede, né? Ao fazer isso, deixa eu subir aqui. Ao fazer isso, a gente transforma isso aqui em um /25. Né? Então, no /25, o que aconteceu? Ao pegar um bit que era originalmente de host ID para prefixo de rede, a gente agora tem, né? O que é esse /25? O que essa máscara está nos dizendo? Que a gente antigamente era um /24, então 8 mais 8 mais 8 dava 24, mais um agora que foi o que a gente pegou de host ID. Então agora a gente tem um /25, né? E aí vem a questão, sobram quantos bits para host ID? Aí a gente pega 32 bits, que é o do IPv4, né? Menos 25, sobram 7 bits para host ID. 2 elevado a 7, isso nos dá 128 IPs. Um bit foi adicionado ao prefixo de rede, né? Possibilitando 2 elevado a 1 sub-redes. Né? A primeira rede indo de 192.168.10.0 até 192.168.10.127. Então aqui a gente lembra lá de Classical, né? Então aqui a gente pegou a primeira rede e setou. Neste octeto, o primeiro vai ser sempre 0. Então aqui a gente, zerando tudo, a gente tem que o primeiro fica 0, né? A primeira. Colocando tudo 1 menos o primeiro, a gente vai ter 127. Né? Transformando tudo 1 aqui em binário para decimal, a gente vai ter 127. E aqui a gente seta inicialmente o primeiro como 1. 2 elevado a 7 vai dar o 128, né? Então já tem o primeiro dele. E depois coloca 1 para todo mundo aqui. Isso vai dar 255. Então a gente tem o mínimo e o máximo de cada sub-rede aqui. Né? O que aconteceu aqui? É importante a gente perceber duas coisas que aconteceram. A gente conseguiu reduzir a quantidade de IPs por rede. Né? Então agora a gente tem 128 IPs por rede. E a gente conseguiu criar duas sub-redes. Então, o nosso gerente tinha nos dado um classe C. Ele falou, olha, esse classe C é seu, use no departamento aí à vontade. Então, a gente pegou um classe C, dividiu ele na metade e está utilizando duas sub-redes aqui. E aí a gente pode utilizar de uma forma, vamos dizer assim, mais correta, né? Fazendo uma divisão melhor de sub-redes. Então, beleza, vamos lá. João precisa de 10 IPs. 128 IPs ainda é muito. Né? Então vamos lá. Então vamos pegar mais um bit. Então agora a gente pegou 2 bits de host ID. Né? Então vai ser 8 mais 8 mais 8 mais 2. Então a gente tem 26 bits para prefixo de rede. Sobraram quantos para host? Mesma coisa. 32 menos 26, 6 bits. 2 elevado a 6, 64 IPs. E os 2 bits adicionados ao prefixo de rede possibilitam 2 elevado a 2 sub-redes. Né? 2 elevado a 2, 4. Então agora o que aconteceu? Quando a gente pegou 2 bits do último octeto, a gente ganhou 4 sub-redes. Né? Então a gente tem as sub-redes aqui. E cada sub-rede com 64 IPs. Eu coloco as sub-redes aqui mostrando que o primeiro é 00, né? Para a gente ir entendendo como é que vai posicionando essas sub-redes. Né?
Mas, à medida que a gente for fazendo exercícios práticos, isso fica mais tranquilo. Porque na prática você observa o seguinte, olha, cada rede tem 64 IPs, né? A gente já sabe que a primeira rede vai começar com 0. Então a gente pode ir variando de 64 em 64, né? Então você acaba chegando no máximo aqui, que é a quarta rede, que vai ser um 92, né? Até 255. Beleza? Bom, vamos lá. 64 IPs ainda é muito para o João, que precisa apenas de 10, né? Então, vamos lá. Vamos colocar mais um bit aqui. Então, agora a gente tem 3 bits, né? Então, isso vai nos dar 2 elevado a 5, que dá 32 IPs. E, como a gente pegou 3 bits aqui, 2 elevado a 3, nós temos 8 subredes, né? Então, a gente tem aqui as subredes variando, começando do 0 ao 31. Por quê? Eu estou variando de 32 em 32. Né? Então, a próxima vai de 32 a 63. Às vezes os alunos me perguntam o seguinte, Dalvis, mas você falou que ele varia de 32 em 32. No entanto, tá chegando até 31. Bom, gente, a gente tem que incluir o 0 nessa conta. Então, incluindo o 0, incluindo o primeiro carinha aqui, a gente tem 32 bits. A mesma coisa aqui. Foi até 63, mas incluindo o 32, a gente tem 32 bits, tá? E observe o seguinte, que todas essas primeiras, essas redes, né, que eu estou colocando aqui, o que a gente tem é o primeiro, que é o mínimo, e o máximo, representam justamente o endereço de rede e broadcast de cada subrede dessa, tá? Então vamos lá. Aqui a gente só está continuando, e está a quinta rede, a sexta rede, a sétima rede, a oitava rede. Né? O João precisa de 10. 32 IPs ainda é muito. Né? Então vamos lá. Agora a gente pega 4 bits aqui. Isso vai nos possibilitar 2 elevado à quarta, 16 IPs. Né? E para a rede, vão ficar 4 também. A gente dividiu o octeto no meio. Então ficou 4 para a rede, 4 para a host ID. Né? Isso vai possibilitar 16 subredes. Né? É um número bem elevado aqui. Então aqui a gente tem as 16 subredes. Quem tiver dúvida pode pausar o vídeo, olhar como é que foram calculadas as subredes, mas a representação é simples, né? Olha, cada subrede eu tenho 16 IPs, então eu vou andando de 16 em 16, né? E vou fazendo as redes. E aqui lembra muito do que a gente viu lá em Classical, né? Então começa a primeira 000, 001, por aí vai. Muito bem, aí João precisa de 10 IPs, né? 16 IPs ainda é muito? Aí olha que já virou uma pergunta, né? Por que essa pergunta? Porque a gente pode falar o seguinte, vamos supor que 16 a gente acredite que é muito. Então a gente vai ter que colocar 5 aqui, né? Colocando 5, a gente vai para um barra 29, né? Então a gente tem 2 elevado a 3, só sobraram, como é um barra 29, 32 menos 29 dá 3. 2 elevado a 3, 8 IPs. Opa, peraí. 8 IPs em cada subrede já não atende o João, né? Que o João precisa de 10. Então, com base nisso, a gente acaba ficando com a última, antes dessa de barra 29. A gente fica com o barra 28, que vai possibilitar 10 IPs para o João, tranquilamente. Vão sobrar 6 IPs, né? Lembrando que um é endereço de rede e outro é endereço de broadcast, sobrando 4 IPs para uso efetivo em máquinas que ele queira colocar, por exemplo. Ok? Bom, continuando a divisão aí, caso queira continuar, então barra 29, onde a gente chegou, a gente viu que dava só 8, né, IPs por rede, né, e efetivamente só 6. Aqui eu estou colocando IPs por redes, e aqui eu estou colocando quantos hosts eu poderia ter por rede. Aí a gente tem o barra 30, no barra 30 só sobram, né, 32 menos 30, 2 elevado a 2, só sobram 4 IPs, né? Sendo que para host especificamente, a gente só tem 2. Por quê? Porque um vai para a rede, um vai para o broadcast, então a gente só pode colocar 2. O barra 31, ele não possibilita, né? Porque o grande problema do barra 31 é que seriam 2. Então, tirando rede e broadcast, e aí, eu fico com o quê? Né? Existem algumas tecnologias que permitem utilizar o barra 31 para fazer a comunicação, mas a gente não vai entrar nessa questão agora. Aqui a gente está vendo o geral, então vamos deixar a especificidade de tecnologias para depois. E o 32? O 32 é muito utilizado, principalmente em tabelas de roteamento, quando a gente quer identificar apenas um host.
tá? Então, nesse caso, a gente usa o barra 32. Muito bem, vamos lá. Agora, voltando aqui ao problema da Maria, né? A Maria precisa de 400 IPs. Então, classe B daria 65.536. Né? Fazendo as contas aqui, ela precisando de 400, né? Retirando o endereço de rede broadcast de um classe B, sobra 65.534. Tirando os 400 da Maria, a gente tem um excesso aí de 65.134 IPs sem uso. Né? Então, vamos imaginar que o gerente da Maria passou para ela um classe B, um 721600, né? E ela tem esse classe B para utilizar. E ela quer utilizar da melhor forma, sem desperdício de IPs. Então, vamos lá. A Maria, inicialmente, falou, ó, vou pegar o primeiro octeto aqui, o primeiro bit do segundo octeto, e vou tentar utilizá-lo para prefixo de rede. Ao fazer isso, ela sai de um barra 16, porque ela era um classe B. Classe B é barra 16, já que eu só uso os dois primeiros octetos. Tá? Ela sai de um barra 16 e vai para um barra 17, já que eu coloquei mais uma aqui. Tá? Um barra 17 vai nos dar 32.768. Ainda é muito para Maria. Então ela vai e pega mais um. Opa, agora um barra 18. Vai dar 16.000. Ainda é alto. Um barra 19 vai dar 8.192. Ainda é alto para Maria, que precisa de 400. Um barra 20, 4.000. Um barra 21, 2.000. Um barra 22, 1.024. Um barra 23, opa, 512. Está pertinho do 400, né? A gente vai ficar com esse de 512. Por quê? Porque observe que um barra 23 permite 512. Se a gente colocar um barra 24, a gente volta a ter um classe C. O classe C a gente lembra lá que classe C dá o quê? 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 vai nos dar só 256 IPs. Então, não atende a Maria. Então, nesse caso, a gente vai ficar com 2 elevado a 9 mesmo. Então, a gente vai utilizar um barra 23 para atender a Maria. Né? Nesse caso, dará 512 IPs. A Maria precisa de 400. Sobram 112 IPs. Lembrando que um é de rede e um é de broadcast. Para uso efetivo da Maria, vão sobrar 110 IPs. Tá ok? Muito bem. Vamos agora para o problema do Paulo. Né? Ele precisa de 80.000 IPs e um classe A tem 16 milhões. Então vamos lá. Nesse caso aqui, a gente observa que o desperdício é maior ainda. Né? Então a gente observa aqui que ainda tem um desperdício de 16.697,216. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, vamos imaginar que o gerente do Paulo deu um classe A. Né? Eu coloquei classe B aqui, mas na verdade é classe A, tá, gente? 10.000 com 16.777,216. Muito bem. A gente observa que isso aqui dá um desperdício muito grande para o Paulo. Então, o que o Paulo faz? Opa, vou tirar um barra 8, já que era um classe A, eu pego um barra 8, e eu vou colocar como um barra 9, então eu vou pegar mais um bit. Ainda fica alto, né? Ainda a gente tem aí 8 milhões. Né? É alto para o Paulo, que precisa apenas de 80.000. Então vamos para um barra 10, 4 milhões. Um barra 11, 2 milhões. Um barra 12, 1 milhão. Um barra 13, 524 mil. Um barra 14, 262 mil. Um barra 15, 181.072. A gente observa que a gente vai parar no barra 15, né? Por quê? Porque se eu pegar um barra 16, bom, a gente lembra lá que um barra 16 tem 65.536. Pô, o Paulo precisa de 80.000, então não atenderia o Paulo, né? Então vamos ficar com o barra 15 mesmo aqui e vamos mostrar aqui o que acontece, né? Então vai dar 131.072 IPs, Paulo precisa apenas de 80.000, sobram 51.072 IPs, né? Lembrando que um é rede e um é broadcast, sobra 51.070 IPs para uso efetivo do Paulo. Beleza? Então isso aqui a gente fez a parte introdutória do CIDR, onde a gente consegue brincar, né, com as máscaras de rede. Né? A gente não precisa mais obedecer um classe A, um classe B, um classe C, e a gente pode brincar com essas máscaras.
Tá ok? Para aulas futuras, vou mostrar criando redes com diferentes máscaras e vou também mostrar uma videoaula identificando, dado um IP com sua máscara, como identificar qual é o endereço de rede a que ele pertence e qual é o broadcast a que ele pertence, né? Principalmente quando está se utilizando CIDR. Muito bem, e aqui está a bibliografia utilizada. Um site bem interessante, depois eu vou fazer até uma videoaula específica sobre esse site, que vale a pena. Esse site aqui, ele serve para a gente fazer cálculos de máscara de rede, endereço de broadcast. E é um site bem antigo, mas muito bom e simples, né? Rápido. E facilita quando você está fazendo exercícios de máscara de rede e quer verificar, pô, será que eu acertei o exercício? Então pode utilizar esse site para isso. Beleza? Vamos ficar por aqui então.